Vamos resolver mais uma questão da trigonometria. Desta vez nós vamos calcular o seno de x e cosseno de x, sabendo que 3 vezes cosseno de x mais seno de x é igual a menos 1. Então vamos à solução. O primeiro passo que nós vamos fazer é pegar a informação que foi dada. Foi nos dado que 3 vezes cosseno de x mais seno de x é igual a menos 1. E nessa informação aqui, nós vamos isolar o seno de x. Então, eu vou isolar esse termo aqui, ó. Então, vai ficar assim. Seno de x é igual a menos 1 menos 3 cosseno x. E essa igualdade nós vamos aqui deixar marcada aqui, porque nós vamos precisar dela para daqui a pouquinho. Então vamos fazer o seguinte, agora nós vamos usar aí a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vamos usar essa relação aqui, ó. Seno ao quadrado de um arco mais cosseno ao quadrado desse arco, esse resultado tem que ser igual a 1. Ora, nós isolamos aí em cima o seno de x, então vamos substituir nesta igualdade fundamental o seno de x por menos 1 menos 3 cosseno de x. Então vamos lá. Então eu tenho que colocar aqui dentro do parênteses o valor de seno de x, que é menos 1 menos 3 cosseno x, e elevar ao quadrado, que está elevado ao quadrado, seno de x ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x, e este resultado tem que ser igual a 1. Então, prosseguindo, nós vamos pegar aqui, vou marcar aqui uma linha. Vamos desenvolver aqui o quadrado da diferença de dois termos. Temos aí, ó, quadrado do primeiro termo, que é menos 1, menos 2 vezes o produto do primeiro, que é menos 1, pelo segundo, que é 3 cosseno de x, mais o quadrado desse segundo, que é 3 cosseno de x. Então, desenvolvendo, teremos menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 2 vezes o produto do primeiro, que é menos 1. Então, repetindo, temos aí o quadrado do primeiro termo, menos 1 ao quadrado, que é 1. Menos 2 vezes o produto do primeiro termo, que é menos 1. Pelo segundo termo, que é 3 cosseno de x, mais o quadrado desse segundo termo. O quadrado de 3 cosseno de x é 9 cosseno ao quadrado de x. E este resultado tem que ser igual a 1. Então, temos aí 1. Aqui, nessa expressão aqui do meio, aqui, ó, esse produto aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, menos vezes menos mais, vai ficar 6 cosseno de x, mais 6 cosseno x, mais ali, somando com 9 cosseno ao quadrado de x, mais, agora temos que acrescentar aqui, ó, mais, temos que acrescentar aqui o cosseno ao quadrado de x, essa expressão aqui, ó, acrescentar essa expressão aqui, mais cosseno ao quadrado de x. Então, temos aqui cosseno ao quadrado de x, e isso é igual a 1. Agora temos aí que
agrupar os termos semelhantes, né? Que 9 cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aí é igual a 10 cosseno ao quadrado de x. 10 cosseno ao quadrado de x. Esses dois termos aqui, ó. 1 e 1 podemos cancelar. Somado 10 cosseno ao quadrado de x com 6 cosseno de x, o resultado vai ser agora igual a zero. Observe que nós cancelamos aí um dos dois membros desta igualdade. Agora o que nós podemos fazer aqui é colocar cosseno de x e 10 e 6, colocar esses fatores, colocar fator comum, fazer a fatoração pelo fator comum. Para isso eu vou colocar 2 cosseno de x em evidência. Então tem aqui, ó, 2 cosseno de x em evidência. Dividindo 10 por 2 eu vou achar 5. Então aqui dentro do parênteses vai ficar 5 cosseno de x. Observe que 2 cosseno de x vezes 5 cosseno de x vai dar 10 cosseno ao quadrado de x. Mais, agora 6 dividido por 2 é 3. Observe que 3 vezes 2 cosseno de x é igual a 6 cosseno de x. E isso aqui é igual a zero. Boras, para o produto de dois números ser zero, é necessário que ou 2 cosseno de x vai ser zero, ou 5 cosseno de x mais 3 vai ser igual a zero. Nesse primeiro caso, eu posso dizer que cosseno de x é igual a zero, cosseno de x é igual a zero, 2 vezes 0, 0, ou 5 cosseno de x mais 3 igual a zero. Neste caso aqui, eu vou resolver essa equaçãozinha aí do primeiro grau e vou encontrar que cosseno de x é igual a, esse mais 3 passa para lá, menos 3. E esse termo aí que está multiplicando cosseno de x, que é o 5, passa para cá dividindo. Então tem aí que cosseno de x é igual a menos 3 quintos. Ou cosseno de x igual a zero. Tem duas opções. Agora vamos substituir esses dois valores, cosseno de x igual a zero e cosseno de x igual a menos 3 quintos, na nossa expressão inicial, aquela que eu falei lá para vocês que iríamos usar. Vamos substituir nessa expressão aqui, ó. Substituindo nessa igualdade aqui, teremos vamos lá. Seno de x é igual a menos 1 menos 1 menos 3 vezes cosseno de x. Como cosseno de x é igual a zero, então vai ficar aqui 3 vezes 0. Aí teremos que seno de x é igual a menos 1. Então, para cosseno de x igual a zero, seno de x é igual a menos 1. E a outra opção é que nós vamos pegar seno de x é igual a menos 1 menos 3 que multiplica, agora menos 3 quintos, no lugar de cosseno de x igual a zero, cosseno de x agora menos 3 quintos. Teremos aí que seno de x é igual a menos 1, que menos vezes menos mais, 3 vezes 3, 9, 9 quintos. Esse menos 1 aqui, ó. Esse menos 1 aqui, eu posso substituí-lo por menos 5 quintos. 5 quintos dá menos 1, mais 9 quintos. 9 quintos menos 5 quintos dá 4 quintos. Portanto, temos aí as duas respostas.
solução. Temos aqui a solução. Para cosseno de x igual a zero, temos que o seno de x foi encontrado menos 1. Seno de x é menos 1, tá aqui, ó. E para cosseno de x igual a menos 3/5, nós encontramos que o seno de x é igual a 4/5. Tá aqui ele, ó. É igual a 4/5. Então, temos essas duas soluções para nossa questãozinha, que é esta aqui, ó. Calcule seno de x e cosseno de x, sabendo que 3 cosseno de x mais seno de x é igual a menos 1. Então, nós temos essas duas soluções. Cosseno de x igual a zero e seno de x menos 1 é uma solução. E cosseno de x é igual a menos 3/5 e seno de x é igual a 4/5. Espero que tenha entendido esse exercício e até uma próxima aula de trigonometria. Até a próxima aula, resolvendo mais exercícios da trigonometria usando a relação fundamental.